Bem-vindo ao canal Lições em Contos. Aqui, cada vida que a gente acompanha deixa uma marca. Hoje, vamos até San Antonio, no Texas, uma cidade onde os outonos são mansos e um rio estreito corta o centro como uma fita de prata. Vamos acompanhar Rosalia, de 68 anos, uma viúva que deu tudo o que tinha pelo único filho e acreditava estar protegida na velhice. O que a nora dela não sabia é que uma simples tubulação rompida ia jogar a verdade bem na frente dos olhos de Rosalia, no pior momento possível para os planos de quem a queria longe. Essa aqui é daquelas histórias que você não esquece. Fiquem! Mas antes de começar, veja se já faz parte da nossa família aqui no canal. E me conta nos comentários de onde você está assistindo, porque isso faz parte da história também. Então vamos lá. Rosalia Mendonça tinha 68 anos. E naquela tarde de quinta-feira deveria estar dentro da igreja da paróquia do bairro, sentada num banco de madeira, ouvindo o coro ensaiar para a missa de aniversário da comunidade. Era um evento que ela esperava o ano inteiro. Tinha passado o vestido cor de marfim na véspera, tinha arrumado o cabelo num coque baixo e prendido os brincos de pérola que o marido lhe dera no aniversário de 15 anos de casados. Estava pronta para sair quando o telefone tocou. Cancelado. Uma tubulação tinha estourado e inundado o salão paroquial. A festa ficava para outro dia. Ela desligou, guardou a bolsa de novo, tirou os sapatos e pensou que ia aproveitar para descansar um pouco. Não imaginava que aquele cano rompido, aquele pequeno acidente sem importância, ia salvá-la de perder absolutamente tudo o que tinha. San Antonio, para quem nunca foi, não é uma cidade de arranha-céus apressados. É uma cidade larga, espalhada, de casas baixas e avenidas longas, com uma comunidade enorme de famílias de origem mexicana que falam espanhol na cozinha e inglês na rua. No Brasil, a gente tem cidades com essa mesma mistura calorosa de gente, só que aqui o sotaque muda de bairro para bairro. Naquela época do ano, fim de outubro, o calor do verão texano já tinha afrouxado. As manhãs vinham frescas. As tardes ficavam mornas, e o céu era daquele azul limpo que faz a gente acreditar que nada de ruim pode acontecer num dia assim. Reparem nisso, porque é sempre num dia bonito que a vida resolve mostrar a cara que estava escondendo. Rosalia chegou em casa por volta das 3 da tarde, 2 horas antes do previsto. A rua estava vazia, o sol ainda batia firme e tudo parecia normal. Ela estacionou o carro velho perto do meio-fio, pegou as chaves e caminhou até o portão. Foi quando viu a neta. Lília estava sentada nos degraus da varanda, o uniforme da escola amassado, os joelhos sujos de terra. Mas o que partiu o coração de Rosalia não foram os joelhos, foi o rosto da menina. Os olhos vermelhos, inchados, a cara molhada de lágrimas frescas, e quando a viu chegar, Lília não correu para abraçá-la, como sempre fazia. Levantou-se de um salto, com uma expressão de puro pavor. "Vó, não!" a menina disse, com a voz embolada, olhando nervosa para a porta da casa. "Vó, a senhora tem que ir embora. Por favor, vá embora antes do papai chegar." Rosalia sentiu o mundo parar. A neta, a criança que ela tinha embalado desde o dia em que nasceu, estava implorando para que ela fosse embora da própria casa. Olha o peso disso. "Lília, o que aconteceu?" Ela se ajoelhou na frente da menina, segurando-a pelos ombros. "Quem te fez chorar? Você se machucou?" Lília balançou a cabeça que não. Mas o medo nos olhos dela era tão real que Rosalia sentiu um arrepio descer pela espinha. A menina olhou para a janela da sala de jantar, depois para a rua, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer instante. "Se a senhora ficar," ela sussurrou, "a mamãe vai ficar muito brava, e o papai também. Eles disseram que hoje a senhora não era para estar aqui. Disseram que tinham que fazer uma coisa importante." Uma coisa importante. As palavras ficaram boiando no ar quente daquela tarde, carregadas de um sentido que Rosalia ainda não entendia, mas que já estava começando a envenenar lá por dentro.
Que coisa importante, meu amor. Ela tentou manter a voz calma, mas as mãos tremiam. Lília olhou para ela com aqueles olhos enormes, cheios de lágrimas. E o que disse em seguida deixou o corpo inteiro de Rosalia rígido. Se a senhora prometer não contar para ninguém, a menina murmurou, tão baixo que Rosalia precisou se aproximar. Eu mostro uma coisa, mas a senhora tem que jurar que não vai falar nada, vó. Se a mamãe descobrir que eu contei, ela vai me castigar. Rosalia jurou. Jurou com cada fibra do corpo. Porque viu o terror genuíno no rosto daquela criança e porque alguma coisa dentro dela, algum instinto antigo de sobrevivência, gritava que ela precisava saber o que estava acontecendo naquela casa. Na casa dela. Lília pegou a mão da avó, a palma pequena suada e trêmula, e a levou para o lado da construção. Ali havia uma janela da sala de jantar que a família sempre deixava entreaberta para o ar circular. As cortinas cor de creme estavam corridas, mas não completamente. Havia um espaço pequeno, o suficiente para enxergar lá dentro. Escuta, sussurrou Lília, apontando para a janela. Ela está falando com o tio Moisés de novo. Rosalia se aproximou devagar, prendendo a respiração, e então escutou a voz de Soraya, a nora, falando ao telefone. Mas não era a voz que ela conhecia. Não era o tom doce e controlado que a moça usava com ela todos os dias. Era outra coisa. Era gelo puro misturado com veneno. Já te falei que tá tudo saindo perfeito, Moisés, dizia ela, entre risadinhas frias. A velha tá cada vez mais confiante, não desconfia de absolutamente nada. O mundo parou. O coração de Rosalia falhou uma batida inteira. A velha. Estavam falando dela. Em 2 semanas, no máximo, a gente tem tudo pronto, continuou Soraya, e dava para ouvir o som dos passos dela andando de um lado para o outro da sala. O doutor Medina já tem os papéis preparados. A gente só precisa de mais uns episódios que dê para gravar e depois declara ela incapaz. É mais fácil do que a gente imaginava. As pernas de Rosalia quase cederam. Lília segurou o braço da avó com toda a força, olhando para ela como se pedisse desculpas por estar mostrando a verdade. Incapaz, Rosalia repetiu num sussurro abafado. O que é que isso quer dizer? Eu não sei, disse Lília com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a mamãe falou que depois disso a senhora vai ter que ir morar num lugar de velhinhos e que a casa vai ser só deles. A casa de Rosalia. A casa que ela tinha ajudado a comprar com o último dinheiro que lhe restava no mundo. Ela voltou a olhar pela janela. Soraya seguia falando, completamente alheia ao fato de que havia alguém ali, do outro lado, escutando cada palavra que selava o seu destino. O Miguel não vai dizer nada, continuou a nora, naquele tom que revirava o estômago. Você sabe como ele é. Faz tudo o que eu mando. E ele também está cansado de sustentar ela. Fala que a aposentadoria dele mal dá para os gastos da gente e que ela é um peso. Um peso. O filho dela achava que ela era um peso. De repente, todos os pequenos sinais que Rosalia tinha ignorado durante meses começaram a fazer sentido, os silêncios incômodos. As trocas de olhar entre Miguel e Soraya quando ela entrava num cômodo, a forma como deixaram de incluí-la nas conversas, como a nora tinha passado aos poucos a tratá-la mais como empregada do que como família. Notaram a velocidade com que tudo se encaixou na cabeça dela? Foi como uma chave girando numa fechadura enferrujada. Desde quando você escuta essas conversas? Rosalia perguntou para a neta, tentando manter a voz firme. Faz 3 semanas, respondeu Lília, limpando as lágrimas com as costas da mão. No começo, eu não entendia do que eles falavam, mas faz uns dias eu escutei o seu nome e fiquei com medo. 3 semanas. Fazia 3 semanas planejando aquilo, talvez mais. E o seu pai? A pergunta queimava na garganta de Rosalia. Seu pai também fala disso? Lília abaixou os olhos. E aquele silêncio foi toda a resposta de que ela precisava. Aqui vale uma pausa rápida, porque o que Soraya disse a seguir tem um nome jurídico nos Estados Unidos, e é importante para entender o tamanho do perigo. Lá,
existe um instrumento legal chamado conservatorship, ou tutela de adulto, que permite a um juiz transferir o controle da vida financeira e até pessoal de alguém a um terceiro, quando essa pessoa é declarada incapaz de cuidar de si mesma. No Brasil, isso equivale à nossa curatela, definida no Código Civil, em que o curador passa a administrar os bens e decisões de quem foi interditado. A diferença é que, lá, quando o pedido vem acompanhado de laudo médico, o processo pode andar rápido demais. Aqui no Brasil, a gente tem um caminho com mais etapas e perícia oficial. Cada país tem o seu sistema. O que importa é entender. Declarar alguém incapaz é tirar dessa pessoa o direito de decidir sobre o próprio dinheiro, a própria casa, a própria vida. Era exatamente isso que queriam fazer com Rosalia. Soraya continuava falando, confiante, segura de que o plano era perfeito, e Rosalia ficou ali, do outro lado daquela janela, sentindo o mundo desmoronar, porque ela tinha dado tudo por aquela família. Tudo. Cada centavo, cada gota de suor, cada sacrifício. Quando o marido morreu, 20 anos antes, Miguel tinha apenas 15. Rosalia trabalhou turnos dobrados numa fábrica têxtil para que o filho pudesse estudar. E aqui é preciso dizer uma coisa. Uma costureira numa fábrica têxtil dos Estados Unidos não é só alguém que passa o dia debruçada sobre uma máquina. É alguém que aguenta jornadas de 12 horas em pé, no barulho, com prazos apertados de produção, ganhando por peça, sem direito a errar. Foi assim que ela criou o filho. Foi com as mãos rachadas e a coluna destruída que ela pagou cada livro, cada par de sapato, cada mês de faculdade. Quando Miguel se formou e conheceu Soraya, Rosalia ficou tão feliz, achou que o sacrifício tinha valido a pena. E quando o casal pediu ajuda para comprar a casa, ela vendeu o pequeno terreno que o marido tinha deixado. $50.000. A única herança dela, o único patrimônio. Entregou tudo, sem pensar duas vezes. Para o público brasileiro entender o peso disso, $50.000, na cotação de hoje, é dinheiro que daria para comprar um apartamento inteiro numa cidade do interior ou quitar a casa de muita gente que passou a vida pagando prestação. Não era um troco, era a vida inteira de uma mulher transformada em ajuda para o filho. Você vai morar com a gente para sempre, mãe, Miguel tinha dito, com lágrimas nos olhos na época. A senhora nunca mais vai ficar sozinha, eu prometo. E agora, 6 anos depois, ela estava escutando os dois planejarem declarar, lá incapaz, roubarem o pouco que lhe restava e trancafiá-la em algum asilo barato. Vó, sussurrou Lília, segurando a mão dela de novo. Por favor, vá embora antes deles voltarem. Eu não quero que aconteça nada de ruim com a senhora. Rosalia olhou para a menina. Aquela criança de 8 anos era a única pessoa naquela casa que ainda a amava. A única que tinha tido a coragem de avisá-la. E naquele momento ela tomou uma decisão. Não ia confrontá-los. Ainda não. Porque, se há uma coisa que 68 anos de vida ensinam, é que a resposta certa não se dá com o sangue quente. Se dá fria, calculada e com provas que ninguém consiga desmentir. Calma, meu anjo, disse ela, acariciando o cabelo da neta. Eu vou embora, mas preciso que você me faça um favor muito grande. Preciso que você continue sendo os meus olhos e os meus ouvidos. Você consegue? A menina assentiu, limpando as lágrimas. Rosalia subiu no carro e foi embora. Mas enquanto dirigia por aquelas ruas que conhecia de cor, alguma coisa ardia dentro dela. Não era tristeza, não ainda. Era algo muito mais perigoso. Era a fúria silenciosa de quem finalmente acordou. Ela dirigiu sem rumo por quase 1 hora, com as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. As palavras de Soraya batiam na cabeça dela como um martelo contra metal. A velha está cada vez mais confiante. Não desconfia de nada. Cada sílaba era uma facada. Cada risadinha que ela lembrava era veneno nas veias.
Mas o que mais doía, o que verdadeiramente a destroçava por dentro, era saber que Miguel sabia, o filho dela. O menino que ela carregou no ventre, o menino que ela alimentou com o próprio corpo quando não havia dinheiro nem para o leite, o menino por quem ela teria vendido a própria alma, se fosse preciso. Esse menino agora era um homem que a chamava de peso. Ela acabou parando em frente a uma cafeteria pequena no centro, perto do rio. Um daqueles lugares antigos onde ainda servem o chocolate quente em xícaras grossas de cerâmica. Precisava pensar. Precisava se acalmar antes de fazer alguma bobagem. Entrou e pediu um café, mesmo sabendo que o estômago vazio não ia receber bem. Sentou-se numa mesa do fundo, longe das janelas, e tirou o telefone com as mãos trêmulas. Precisava ligar para alguém. Mas para quem? E aqui está uma das coisas mais cruéis que acontecem com gente da idade dela, e que o público precisa enxergar. Rosalia quase não tinha mais amigos. Depois que foi morar com Miguel e Soraya, tinha perdido contato com quase todo mundo que conhecia. O casal sempre tinha uma desculpa para que ela não saísse, que estava muito cansada, que o tempo estava ruim, que a Lília precisava dela. Aos poucos, sem que ela percebesse, tinham construído um cerco. Isso não é descuido, é método. O primeiro passo de quem quer dominar a vida de um idoso é cortar essa pessoa do mundo. Quem não tem testemunha, não tem defesa. Então ela se lembrou de Fabiola, uma vizinha de anos atrás, da época em que ainda morava no apartamento pequeno. Tinham sido muito próximas. E embora não se vissem com frequência, Fabiola sempre mandava mensagem no Natal e no aniversário dela. Rosalia procurou o número nos contatos e ligou antes que pudesse se arrepender. Rosalia. A voz soou surpresa, mas calorosa. Ai, amiga, que milagre você me ligar. Como você está? E ali, sentada naquela cafeteria quase vazia, com o telefone colado no ouvido e a xícara esfriando na frente dela, Rosalia desabou. Contou tudo. Cada palavra que tinha escutado, cada plano que Soraya e aquele tal de Moisés estavam tramando, o medo nos olhos de Lília, a traição de Miguel, tudo saiu como uma torrente que ela vinha segurando por tempo demais. Fabiola escutou em silêncio, só interrompendo de vez em quando com murmúrios de incredulidade. Quando Rosalia terminou, houve um silêncio longo do outro lado da linha. E quando Fabiola voltou a falar, a voz dela tinha mudado completamente. Já não era doce nem compassiva. Era dura, firme, cheia de determinação. Escuta bem, disse ela. Você não pode voltar para aquela casa agora, não até a gente ter um plano. Mas, Fabiola, o que é que eu vou fazer? Todo o meu dinheiro foi para aquela casa. Eu não tenho economia. A minha aposentadoria mal dá para os remédios. Por isso mesmo você não pode deixar que te declarem incapaz, respondeu a amiga com urgência. Se fizerem isso, você perde o controle de tudo. Da sua aposentadoria, dos seus documentos, das suas decisões, te trancam em qualquer lugar horrível e ficam com o pouco que você tem. A gente não vai deixar isso acontecer. O nó na garganta de Rosalia apertou. Eu não sei nem por onde começar. Eu sei, disse Fabiola, e dava para ouvir que ela estava anotando alguma coisa do outro lado. Meu sobrinho é advogado, trabalha justamente com casos de abuso contra idoso e fraude familiar. Me dá umas horas para falar com ele e marcar uma reunião. Enquanto isso, você precisa agir como se nada tivesse acontecido. O quê? O café quase escorregou das mãos de Rosalia. Você quer que eu volte lá e finja que não sei de nada? Exatamente, respondeu Fabiola, firme. Rosalia, se você enfrentar eles agora, vão apressar o plano, vão esconder as provas. Vão inventar uma emergência qualquer para te trancar antes que você consiga se defender. A gente precisa de tempo para montar uma estratégia legal sólida. E para isso eles têm que continuar acreditando que você é uma velhinha indefesa que não desconfia de nada. As palavras se cravaram no peito de Rosalia como agulhas. Uma velhinha indefesa. Era assim que a viam. Era assim que ela tinha se tornado sem perceber. Eu não sei se eu consigo.
admitiu com a voz embargada. Não sei se consigo olhar na cara deles e fingir que está tudo bem. Você consegue, insistiu Fabiola, porque você é mais forte do que eles imaginam. Você já sobreviveu a coisas piores. Você perdeu o seu marido e criou o seu filho sozinha. Trabalhou até os ossos para dar uma vida melhor para ele. Isso aqui não é diferente, é só mais uma batalha, e dessa vez você não vai perder. Rosalia fechou os olhos, deixando as palavras penetrarem. A amiga tinha razão. Ela já tinha sobrevivido a coisas piores. Tinha enterrado o amor da vida dela e, mesmo assim, se levantado todas as manhãs. Tinha trabalhado turnos de 12 horas com as mãos rachadas e a coluna em frangalhos sem reclamar. Tinha vendido tudo o que tinha, sem pensar, pelo filho. E agora esse mesmo filho queria roubar até a dignidade dela. Está bem, disse ela, finalmente, enxugando as lágrimas com um guardanapo de papel. Eu vou fazer. Mas preciso que essa reunião com o seu sobrinho seja logo. Eu não sei quanto tempo eu tenho antes de eles colocarem o plano em ação. Amanhã mesmo, prometeu Fabiola. Eu te mando o endereço por mensagem. E, Rosalia, mais uma coisa. Comece a documentar tudo. Se a Soraya ou o Miguel disserem ou fizerem alguma coisa suspeita, anote com data e hora. E se você conseguir gravar conversas sem que percebam, grave. A gente vai precisar de todas as provas possíveis. Aqui o público precisa de um contexto importante, e ele muda completamente o que vem pela frente. Nos Estados Unidos, as leis de gravação variam de estado para estado. Em alguns, é preciso que todas as pessoas da conversa saibam que estão sendo gravadas. Mas no Texas, vale a regra do consentimento de uma só parte. Isso significa que, se você participa da conversa, ou se a gravação é feita dentro da sua própria casa, você pode gravar legalmente, mesmo sem o outro saber. Traduzindo para a nossa realidade. No Brasil, o entendimento dos tribunais também permite que alguém grave a própria conversa para se proteger, especialmente quando há suspeita de crime. Ou seja, nesse ponto, lá e aqui caminham parecido, e foi essa brecha legal que se tornou a maior arma de Rosalia. Guardem essa informação, porque antes do fim vocês vão entender por quê. Eles desligaram e Rosalia ficou ali, sentada, olhando o café frio na xícara. Gravar conversas, documentar, fingir, virar uma espiã dentro da própria casa. A ironia era tão amarga que quase a fez rir. Mas não havia tempo para a autopiedade. Se queria sobreviver àquilo, tinha que ser mais inteligente do que eles. Mais astuta, mais paciente. Olhou as horas no telefone. 5:30 da tarde. Miguel chegaria do trabalho a qualquer momento. Soraya esperava que ela estivesse na paróquia até às 6. Dava tempo de voltar e fingir que tinha acabado de chegar. Pagou o café, deixou alguns trocados de gorjeta e saiu para a rua. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e rosa. Era um pôr do sol bonito daqueles que antes lhe davam paz. Agora, só lhe lembravam que o tempo estava se esgotando. Dirigiu de volta com o coração martelando no peito. Cada sinal vermelho era uma eternidade. Quando chegou, o carro de Miguel já estava na entrada. Ela respirou fundo 3 vezes, ensaiando mentalmente o que ia dizer, e desceu com a bolsa na mão. Abriu a porta da frente e o cheiro de comida recém-feita a atingiu. Soraya estava na cozinha preparando o jantar como se nada fosse, alheia ao fato de que a sogra agora enxergava tudo, como se não tivesse passado a tarde planejando o cárcere dela. Viu Rosalia entrar e abriu um sorriso perfeito, desses que ela agora reconhecia como completamente falsos. "Rosalia, você chegou", disse, com aquele tom doce que revirava o estômago. "Como foi a cerimônia?" Rosalia engoliu em seco e forçou um sorriso que esperava parecer natural. "Foi cancelada", respondeu, deixando a bolsa no sofá. Um cano estourou e o salão alagou. Aí eu fiquei dando uma volta por aí. Aproveitei para fazer umas comprinhas. Mentira, mas uma mentira necessária. Que pena.
disse Soraya, embora nos olhos não houvesse nenhuma pitada de compaixão genuína. Bom, pelo menos você chegou a tempo do jantar. Eu fiz frango assado. Miguel apareceu pelo corredor, afrouxando a gravata. Olhou para a mãe por apenas um segundo antes de desviar o olhar. Nenhum cumprimento, nenhum "Oi, mãe, como você está?" Só indiferença pura. "Vou me trocar", murmurou, passando direto para o quarto. Rosalia ficou parada no meio da sala, vendo o filho ignorá-la como se ela fosse mais um móvel. E alguma coisa dentro dela, alguma coisa que estava adormecida havia anos, começou a despertar. Não era tristeza, não era dor, era fúria, fúria fria e calculada. Se eles queriam jogar, ela jogaria. Mas dessa vez, as regras seriam dela. Naquela noite, durante o jantar, ela se obrigou a mastigar cada pedaço do frango, mesmo com gosto de papelão na boca. Obrigou-se a sorrir quando Soraya perguntou se a comida estava boa. Obrigou-se a assentir quando Miguel falou do dia no escritório, como se ela realmente importasse. Cada segundo naquela mesa era uma tortura, mas manteve a máscara no lugar, porque agora ela também sabia jogar aquele jogo. Lília comia em silêncio, empurrando as ervilhas de um lado para o outro do prato. De vez em quando levantava os olhos para a avó, carregados de preocupação. Rosalia piscava discretamente para a menina, tentando passar a mensagem de que tudo ia ficar bem. Não tinha certeza se era verdade, mas aquela criança não merecia carregar o peso daquele inferno. "Rosalia", disse Soraya de repente, e o tom era perigosamente casual. "Eu tenho reparado que você anda meio cansada ultimamente. Tem dormido bem?" Ali estava o primeiro movimento, a primeira semente que tentavam plantar para a narrativa de demência. Esse detalhe importa. Reparem como a armadilha começa com uma pergunta gentil. "Durmo bem", respondeu Rosalia com tranquilidade, tomando um gole de água. "Mas, na minha idade, você sabe, o corpo já não é o mesmo." "Claro, claro", continuou a nora, trocando um olhar rápido com Miguel. "É que ontem eu te liguei 3 vezes para perguntar onde você tinha deixado as chaves do carro e você não atendeu. Fiquei preocupada." Mentira. Rosalia tinha passado a tarde inteira do dia anterior em casa e o telefone nunca tocou. Mas agora ela entendia o que estavam fazendo. Estavam construindo um histórico falso de esquecimentos e confusões, que depois usariam como prova. "É mesmo?" Ela fingiu surpresa, franzindo a testa. "Que estranho. Talvez eu não tenha escutado o telefone. Eu estava no quintal podando as plantas." "Viu?" disse Soraya, olhando para Miguel com expressão de preocupação fingida. "Eu falei que a gente devia conversar com ela sobre isso." Miguel assentiu, mas não olhava nos olhos da mãe. Covarde. Era isso que o filho dela tinha se tornado. Um covarde que deixava a esposa fazer o trabalho sujo. "Não é nada grave, mãe", disse ele finalmente, e a palavra mãe soou oca na boca dele. "A gente só quer ter certeza de que você está bem. Talvez você devesse fazer um check-up médico. Sabe, de rotina. Um check-up médico com o Dr. Medina, que Soraya tinha mencionado na ligação. O que já tinha os papéis preparados para declarar, lá, incapaz. Rosalia não ia cair naquela armadilha. "Eu fiz exames faz 3 meses", respondeu, com calma. "O doutor que me atende disse que estou perfeitamente saudável para minha idade. Pressão normal, açúcar normal, tudo em ordem." Viu um lampejo de frustração cruzar o rosto de Soraya, mas a moça disfarçou rápido com um sorriso. "Bom, nunca é demais uma segunda opinião. Eu conheço um doutor muito bom que poderia te ver sem cobrar nada. É amigo da família." "Aposto que é", pensou Rosalia. Amigo da família. Cúmplice da fraude seria a palavra certa. "Vou pensar", disse, sem se comprometer com nada. "Agora, se vocês me dão licença, estou cansada. Vou dormir cedo." "Elice..." Ela se levantou, levou o prato à pia e caminhou para o quarto, sentindo os olhares cravados nas costas. Lá dentro, fechou a porta com a chave, coisa que nunca tinha feito antes, e se deixou cair na cama com o coração disparado.
Pegou o telefone e viu uma mensagem de Fabiola com o endereço do escritório. Avenida da Liberdade, número 445, sala 302. Advogado Elias Romero. Aquele nome virou a tábua de salvação dela. Respondeu confirmando e foi separar todos os papéis importantes que guardava na gaveta da cômoda. Escrituras, recibos de transferência bancária, o documento que comprovava que ela tinha entrado com $50.000 na compra da casa, estava tudo ali, guardado a 7 chaves, porque alguma parte dela, mesmo naquela época, sabia que um dia poderia precisar. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Cada barulho no corredor a deixava em alerta. Por volta das 3 da madrugada, escutou vozes baixas, cochichadas, vindas do quarto de Miguel e Soraya. Levantou-se descalça, abriu a porta com cuidado e caminhou pelo corredor escuro até ficar perto do quarto deles. A porta estava entreaberta uns 2 dedos. A gente não pode se apressar, dizia Soraya com um tom impaciente. O Moisés falou que a gente precisa de pelo menos mais 2 semanas de documentação. Vídeos. Depoimento de vizinho dizendo que ela está confusa, esse tipo de coisa. E se ela perceber? A voz de Miguel soava insegura, fraca. Hoje, no jantar, ela ficou meio na defensiva quando você sugeriu o doutor. Ela não vai perceber, respondeu Soraya com desprezo. É uma velha, Miguel. Confia demais em você. Acha que você nunca faria mal a ela. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer insulto, porque Miguel não a contradisse. Não defendeu a inteligência da mãe, não defendeu a confiança dela nele. Simplesmente ficou calado. E aquele silêncio era a cumplicidade dele. Amanhã eu começo a gravar com o meu celular, continuou Soraya. Pequenos momentos em que ela pareça confusa. Vou fazer perguntas repetidas. Vou mostrar objetos e dizer que ela me perguntou por eles 3 vezes. Vou montar uma prova tão sólida que nenhum juiz vai duvidar. E depois? Perguntou Miguel. Depois que declararem ela incapaz, a gente manda para o asilo do outro lado da cidade. Custa $300 por mês. É barato e fica longe. Ninguém vai visitar ela lá. E a gente fica com a aposentadoria dela, que é quase $1.000 por mês, mais o que der para vender das coisas dela. $1.000. A aposentadoria completa de Rosalia. O dinheiro que ela ganhou depois de 40 anos trabalhando naquela fábrica que destruiu a coluna e as mãos dela. Eles queriam ficar com cada centavo enquanto a apodreciam em algum lugar imundo. E aqui o público precisa de um dado que faz toda a diferença na história. Nos Estados Unidos, um asilo de baixo custo, desses que cobram $300 por mês, costuma ser o fundo do poço do sistema. Os lugares de qualidade chegam a custar $5, $6, $7.000 mensais, valores que poucas famílias conseguem pagar. Quando alguém é mandado para um asilo barato e isolado, dificilmente recebe visita, dificilmente é fiscalizado. No Brasil, a gente tem uma rede de proteção que muita gente não valoriza. O Estatuto do Idoso prevê punição para quem abandona ou explora financeiramente uma pessoa idosa, e existe o Ministério Público para fiscalizar. Cada país tem o seu sistema, e o nosso, nesse ponto, tem ferramentas fortes. Não deixem passar isso, porque vai ser justamente uma dessas ferramentas que Rosalia vai usar a favor dela. Não sei, Soraya, murmurou Miguel, e por um segundo, só por um maldito segundo, Rosalia pensou que ele fosse recuar. Ela é a minha mãe. E é justamente por isso, respondeu a nora, com frieza. Você devia querer o melhor para ela. Um lugar onde ela seja cuidada, onde não tenha que se preocupar com nada. Pensa nisso como um favor que você está fazendo para ela. Um favor. Chamavam de favor o ato de roubar a liberdade, o dinheiro e a dignidade de Rosalia. Olha a cara de pau. Além do mais, acrescentou Soraya, e a voz dela ficou mais suave, mais manipuladora. Pensa na Lília. Ela precisa do quarto dela. Está crescendo.
Não pode ficar dividindo espaço com a sua mãe para sempre. E a gente precisa desse dinheiro extra. Você sabe que o meu salário não cobre tudo o que a gente quer. Ali estava, a verdade nua e crua. Não era pelo bem dela. Era por dinheiro, por conforto, por egoísmo puro e simples. Rosalia se afastou daquela porta antes que pudesse escutar mais. Voltou para o quarto com as pernas tremendo e sentou-se na cama, abraçando a si mesma. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas e ardentes, escorrendo pelo rosto como rios de dor. Ela chorou pelo filho que tinha criado. Chorou pelos anos que desperdiçou acreditando ser amada. Chorou pela ingênua que foi ao confiar de olhos fechados. Mas mais que tudo, chorou de raiva. Uma raiva tão funda e tão pura que lhe queimava as entranhas. Quando amanheceu, já não restavam lágrimas, só restava determinação. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo roupa simples, mas apresentável. Calça cinza, blusa cor de creme, sapatos confortáveis. Penteou o cabelo num coque baixo e prendeu os brincos de pérola que o marido lhe dera. Precisava se ver digna, precisava se ver forte. Desceu para o café como se nada fosse. Soraya estava fazendo ovos mexidos, cantarolando uma música. Cumprimentou a sogra com aquele sorriso falso que agora dava vontade de arrancar da cara dela. Bom dia, Rosalia. Dormiu bem? Como um bebê, mentiu, servindo-se de café. Hoje, eu preciso sair cedo. A Fabiola me convidou para tomar um chá. Viu os olhos de Soraya se estreitarem de leve, calculando se aquilo representava algum problema para os planos dela. Que lindo, disse, finalmente. Manda um abraço para Fabiola. Claro, como se algum dia ela tivesse se importado com Fabiola. Rosalia tomou o café rápido, pegou a bolsa com todos os documentos escondidos no fundo e saiu daquela casa sentindo que cada passo a afastava do inferno. O ar fresco da manhã bateu no rosto dela como uma bênção. Ela ligou o motor e seguiu rumo à Avenida da Liberdade, com uma única coisa na cabeça: justiça. O escritório do advogado ficava num prédio antigo, mas bem conservado, no centro da cidade. O elevador estava em manutenção. Então, Rosalia subiu os 3 andares pela escada, e quando chegou à porta com o número 302 numa placa de bronze, estava sem fôlego. Bateu 2 vezes e uma voz masculina mandou entrar. Elias era um homem de uns 40 anos, de aparência séria, mas com olhos amáveis. Tinha o cabelo escuro com alguns fios brancos nas têmporas e usava óculos de armação fina. Levantou-se da mesa quando a viu entrar e estendeu a mão com um sorriso profissional. Senhora Rosalia, a Fabiola me falou muito da senhora. Por favor, sente-se. Ela se sentou numa das cadeiras de frente para a escrivaninha, apertando a bolsa contra o peito como se fosse um colete salva-vidas. Ele voltou a sentar e juntou as mãos sobre a mesa, olhando para ela com atenção completa. A Fabiola me contou o básico da situação, começou com a voz calma. Mas eu preciso que a senhora me conte tudo com as suas próprias palavras. Cada detalhe importa. E quero que a senhora saiba de uma coisa desde já. O que está acontecendo com a senhora é mais comum do que imagina e existem formas legais de se proteger. A senhora não está sozinha nisso. E por cara, Alenghi, aquelas últimas palavras quebraram alguma coisa dentro dela. A senhora não está sozinha. Fazia tanto tempo que ela não ouvia algo assim com sinceridade que quase chorou de novo, mas se conteve. Já tinha chorado o suficiente. Agora era hora de agir. Contou tudo, desde o começo. A morte do marido, os sacrifícios para criar Miguel, os $50.000 investidos na casa, com a promessa de que viveriam juntos, a mudança gradual no tratamento de Soraya, o isolamento que sofreu sem perceber, a conversa que escutou entre a nora e o irmão dela, o plano de declarar, lá incapaz, o doutor corrupto, o asilo barato, tudo. Elias tomava notas rápidas numa caderneta, assentindo de vez em quando, franzindo a testa em outros momentos. Quando ela terminou, houve um silêncio longo enquanto ele relia o que tinha escrito. Isso é grave, disse, finalmente.
tirando os óculos para limpá-los com um pano. Estamos falando de tentativa de fraude, abuso financeiro de pessoa idosa e possivelmente conspiração. Mas nós precisamos de provas sólidas, para que isso não vire uma guerra de palavra contra palavra. Eu tenho isto, disse Rosalia, tirando todos os documentos da bolsa. Recibos das transferências bancárias que fez para comprar a casa, cópias dos contratos, extratos antigos mostrando que vendeu o terreno. Elias os examinou cuidadosamente, um por um, e a cada papel que lia, a expressão dele ficava mais séria. Senhora Rosalia, segundo estes documentos, a senhora entrou com 80% do dinheiro da compra desta propriedade. A casa está no nome de quem? Do Miguel, admitiu ela, sentindo um peso no peito. Ele disse que seria mais fácil para o empréstimo do banco, mas me prometeu que era para os dois, que eu moraria ali para sempre. Elias soltou um suspiro longo e balançou a cabeça. Esse é o erro mais comum que eu vejo nesses casos. Pais que confiam de olhos fechados nos filhos e não protegem juridicamente o que investiram. Mas nem tudo está perdido. Existe uma figura jurídica que pode nos ajudar muito aqui. Contexto importante para entender o que vem agora. Nos Estados Unidos, quando alguém entrega dinheiro com uma finalidade específica e essa finalidade é quebrada, a pessoa prejudicada pode reivindicar o que se chama de enriquecimento sem causa, ou unjust enrichment. É a ideia de que ninguém pode lucrar às custas de outro sem uma justificativa legítima. No nosso direito, isso se chamaria enriquecimento ilícito e está previsto no Código Civil Brasileiro. Ou seja, lá e aqui existe o mesmo princípio. Rosalia tinha dado aquele dinheiro com uma promessa que não estava sendo cumprida, e isso criava uma dívida não só moral, mas legal. A gente pode argumentar que o seu filho tem uma dívida com a senhora, continuou Elias. Mas mais importante, a gente pode detê-los. A gente consegue? Perguntou Rosalia com urgência. Consegue evitar que me declarem incapaz e me tranquem? Sim, mas precisamos nos mover rápido e precisamos de mais provas. A senhora mencionou que escutou conversas. Tem alguma gravação? Ela negou com a cabeça, sentindo-se tola. Não me ocorreu gravar, só escutei. Tudo bem, disse Elias com paciência. A partir de agora é o seguinte. Primeiro, vamos solicitar uma avaliação médica e psicológica independente com profissionais certificados que eu conheço. Isso vai estabelecer formalmente que a senhora está em pleno uso das suas faculdades. Segundo, sempre que eles falarem dos planos, grave. Aqui no Texas, a senhora pode gravar a própria conversa ou conversas dentro da sua casa. Só áudio já basta. Terceiro, vamos preparar documentos para blindar imediatamente os seus bens. A sua aposentadoria, qualquer conta, tudo precisa estar protegido. Quanto tempo a gente tem? A voz dela soava desesperada até para os próprios ouvidos. Pelo que a senhora me conta, eles mencionaram 2 semanas. Isso nos dá uma margem pequena, mas viável. O processo legal para declarar alguém incapaz não é rápido. Mas, se tiverem um médico corrupto disposto a falsificar laudos, podem tentar acelerar. Por isso, a gente age primeiro. Ele explicou todo o procedimento, os papéis que ela teria que assinar, as avaliações médicas, os depoimentos que precisariam reunir de pessoas que pudessem atestar a lucidez dela. Fabiola seria uma testemunha-chave. E quanto é que vai custar tudo isso? Rosalia perguntou, com o estômago encolhido. A aposentadoria era de $1.000 por mês, e a maior parte ia em remédios e gastos básicos. Elias a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar por completo. Havia compaixão ali, mas também outra coisa, determinação. Senhora Rosalia, a minha avó passou por algo parecido faz 10 anos. Os próprios filhos a despojaram de tudo e a deixaram morrer sozinha num asilo horrível. Quando eu descobri, já era tarde demais para ajudá-la. Desde então, eu me especializei nesses casos. A minha tarifa normal é de $200 a hora. Mas com a senhora,
A gente vai trabalhar de outro jeito. A senhora paga o que puder agora para cobrir os custos imediatos e o resto a gente acerta quando isso terminar. Se a gente recuperar parte do que a senhora investiu na casa, aí ajustamos. Parece justo? As lágrimas que ela vinha segurando finalmente transbordaram. Aquele homem, um completo estranho, estava lhe oferecendo mais compaixão e justiça do que o próprio filho. Obrigada, sussurrou, enxugando o rosto. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sei perfeitamente, respondeu ele, com um sorriso triste. Agora vamos trabalhar. A gente tem muito a fazer e pouco tempo. Passaram as 2 horas seguintes revendo cada detalhe do caso. Elias a fez assinar vários documentos, inclusive um que o designava como representante legal dela. Explicou que isso impediria Miguel ou Soraya de tomar decisões legais sobre ela sem o consentimento expresso dela. A partir de agora, disse, enquanto carimbava os papéis, qualquer tentativa deles de declará-la incapaz vai ter que passar por mim primeiro. E pode acreditar, não vai ser fácil. Rosalia saiu daquele escritório se sentindo estranha. Por um lado, tinha medo. Medo do que viria, medo de enfrentar o filho, medo de perder o pouco que lhe restava. Mas, por outro lado, pela primeira vez em meses, sentia algo parecido com esperança. Não estava indefesa, não estava sozinha. Tinha um plano. Os ombros dela se endireitaram um pouco enquanto descia a escada. A mandíbula, antes tensa, relaxou. Essa é a postura de quem ainda não venceu, mas já decidiu que vai lutar. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida dela. Teve que virar atriz dentro da própria casa, fingindo ser a velhinha confusa e vulnerável que eles esperavam ver, enquanto em segredo documentava cada movimento, cada conversa, cada mentira. O telefone estava sempre no bolso, pronto para gravar. Os olhos estavam sempre atentos, e o coração, embora destroçado, tinha virado ferro. Soraya intensificou os ataques de forma previsível. Começou a fazer perguntas repetidas na frente de Lília, gravando com o celular escondido entre as almofadas do sofá. Rosalia deixava, mas ao mesmo tempo o próprio telefone dela gravava do fundo do bolso, capturando não só as respostas, mas também os comentários que a nora fazia depois, quando achava que ninguém escutava. Rosalia, você já tomou os seus remédios? Perguntava de manhã. Já tomei, depois do café, respondia ela. 10 minutos depois, lá vinha de novo. Rosalia, não esquece de tomar os remédios. Eu já tomei, Soraya, dizia ela, com paciência fingida. E a nora anotava algo no celular, construindo a falsa narrativa de esquecimento. Mas o que ela não sabia é que Rosalia gravava tudo, inclusive o momento, à noite, em que dizia para Miguel: hoje eu consegui 3 cenas perfeitas dela esquecendo as coisas. O doutor Medina falou que com isso a gente já quase tem o suficiente. Numa tarde, enquanto Rosalia preparava o almoço, Soraya entrou na cozinha com expressão preocupada e o celular na mão, claramente gravando. Rosalia, você lembra onde deixou as chaves do carro hoje de manhã? Eu procurei em todo canto. Rosalia sabia perfeitamente onde estavam as chaves, dentro da bolsa, onde sempre guardava. Mas decidiu entrar no jogo. Estão na minha bolsa, disse, tranquila. Tem certeza? Porque eu olhei na sua bolsa e não estavam lá. Claro que não estavam. A própria Soraya as tinha escondido para criar a cena. Mas Rosalia já conhecia o truque. E entre nós, ela tinha feito uma coisa que mudaria tudo. Naquela manhã, antes de a nora começar o teatro, tinha tirado uma foto das chaves dentro da bolsa, com data e hora marcadas no aparelho. Que estranho, disse franzindo a testa. Eu sempre deixo aí. Viu o brilho de satisfação nos olhos de Soraya. A moça achava que tinha conseguido. Seguiu gravando enquanto Rosalia fingia procurar pela cozinha. E quando as chaves finalmente apareceram dentro da geladeira, onde obviamente a própria Soraya as tinha colocado, a expressão dela foi de triunfo absoluto. Rosalia, você colocou as chaves na geladeira.
disse com falsa preocupação. Não acha isso preocupante? Meu Deus, murmurou Rosalia, levando a mão à cabeça. Não me lembro de ter feito isso. A nora saiu da cozinha satisfeita, provavelmente para mandar o vídeo para o tal de Moisés ou para o doutor corrupto. Mas o que ela não viu é que Rosalia tinha gravado tudo desde que ela entrou. E mais importante, tinha a foto das chaves dentro da bolsa, marcada com a hora, muito antes de o teatro começar. Sabem o que isso significa na prática? Significa que cada armadilha que Soraya armava virava, na verdade, uma prova contra ela mesma. A nora estava cavando a própria cova e ainda achava que estava enterrando a sogra. Naquela noite, depois que todos dormiram, Rosalia mandou as gravações e as fotos para Elias. A resposta chegou em poucos minutos. Perfeito. Isso prova manipulação deliberada. Continue assim, mas com cuidado. A gente não quer que desconfiem. As avaliações médicas que Elias coordenou foram um respiro. O médico de sempre fez exames completos, testes de memória, de raciocínio lógico, análises cognitivas. Os resultados foram claros. Rosalia estava em perfeito estado mental para a idade. Aliás, o médico comentou que ela tinha memória melhor do que muita gente 20 anos mais nova. Contexto importante aqui. Esses testes que medem a função cognitiva, como o famoso teste do desenho do relógio ou os questionários de memória aplicados por geriatras, são instrumentos reconhecidos no mundo todo. Nos Estados Unidos, um laudo desses, assinado por profissional certificado, tem peso enorme num tribunal. No Brasil, a perícia médica oficial cumpre esse papel nos processos de curatela, e ninguém pode ser interditado sem ela. Para entender em termos brasileiros, é a diferença entre alguém dizer que você está confuso e um especialista provar, com método, que você está lúcido. E foi exatamente essa prova que virou o escudo de Rosalia. Ela também visitou uma psicóloga indicada por Elias. Contou toda a situação. A profissional concluiu que Rosalia estava sofrendo abuso emocional e financeiro, mas que era completamente competente do ponto de vista mental. O que você está vivendo é trauma, não demência, explicou a psicóloga. E o fato de você ter tido a lucidez de buscar ajuda legal prova exatamente o oposto do que eles querem provar. A cada documento que recolhiam, Rosalia se sentia mais forte, mas também mais furiosa, porque cada prova da sanidade dela era também uma prova da traição deles. Uma semana depois da primeira reunião com Elias, Soraya finalmente mostrou as cartas. Estavam jantando quando ela e Miguel trocaram um daqueles olhares carregados. Rosalia, começou Miguel, e o fato de ele usar o nome dela em vez de mãe disse tudo. A Soraya e eu temos andado preocupados com você. A gente notou algumas mudanças no seu comportamento ultimamente. Mudanças? Perguntou ela, com inocência, embora a mão no bolso já estivesse acionando a gravadora. Esquecimentos, interveio Soraya, com falsa doçura. Coisas perdidas. Confusão sobre que dia é. Pequenas coisas que nos deixam intranquilos. A gente acha que seria bom você ser vista por um especialista, continuou Miguel, sem olhar nos olhos da mãe. Alguém que possa avaliar se você precisa de algum tipo de ajuda. Ali estava o momento que eles vinham preparando havia semanas. Um especialista, repetiu Rosalia, deixando a voz soar levemente preocupada. Vocês acham que tem alguma coisa errada comigo? Não é nada grave, apressou-se a dizer Soraya. A gente só quer ter certeza de que você está bem. Aliás, já marquei uma consulta com o Dr. Medina para depois de amanhã. É um geriatra excelente, muito respeitado. O Dr. Medina, o corrupto que já tinha os papéis prontos para declarar, lá, incapaz. O que provavelmente já tinha recebido o pagamento adiantado. Não sei, disse ela, mordendo o lábio como se estivesse insegura. O meu médico sempre me atendeu bem. Talvez eu devesse falar com ele primeiro. Viu um lampejo de irritação no rosto de Soraya, mas a moça disfarçou rápido. O seu médico é clínico geral.
O doutor Medina é especialista em pessoas da sua idade. Sabe exatamente o que procurar. Além do mais, acrescentou Miguel, e havia algo no tom dele que soava quase ameaçador. Já está tudo arranjado. A consulta é às 10 da manhã. A gente acompanha você. Claro que acompanhariam. Não podiam arriscar que ela fosse sozinha e dissesse algo que estragasse os planos. Está bem, aceitou ela finalmente com um suspiro resignado. Se vocês acham que é necessário. A satisfação no rosto dos dois era evidente. Achavam que tinham vencido. Achavam que ela era tão ingênua que iria mansa para o matadouro. Mas o que eles não sabiam é que Rosalia também tinha uma consulta marcada. Uma consulta com Elias, que estaria presente naquele consultório com documentos legais e provas suficientes para destruir o plano inteiro. Naquela noite, Lília se esgueirou para o quarto da avó depois que todos dormiram. Tinha os olhos vermelhos de tanto chorar e se agarrou a ela com desespero. Vó, soluçou contra o peito de Rosalia. Eu escutei a mamãe no telefone. Ela disse que depois que o doutor te ver, vão te levar para um lugar longe. Disse que eu não vou poder te visitar. Rosalia acariciou o cabelo da menina, sentindo o coração se partir por aquela criança inocente, presa no meio da ganância dos pais. Calma, meu anjo, sussurrou, beijando a testa dela. Não vai acontecer nada disso, eu te prometo. Como a senhora pode ter certeza? Porque às vezes, disse ela, olhando nos olhos da menina, as pessoas subestimam as velhinhas. Acham que a gente é fraca, que é boba, que não sabe se defender. Mas a sua avó aprendeu há muito tempo que neste mundo ou você se defende ou te devoram. E eu não pretendo ser devorada. Lília olhou para ela com aqueles olhos grandes, cheios de uma mistura de medo e esperança. A senhora vai brigar? Eu vou fazer uma coisa melhor, respondeu Rosalia, com um sorriso que provavelmente parecia mais firme do que ela pretendia. Eu vou vencer. Deitou a menina na cama naquela noite, abraçando-a até ela dormir. E enquanto escutava a respiração tranquila da neta, pensou em tudo o que estava prestes a acontecer. Em menos de 48 horas, Miguel e Soraya descobririam que tinham cometido o maior erro das vidas deles. Tinham despertado nela algo que dormia havia tempo demais. A manhã da consulta amanheceu cinza e fria, como se o próprio céu soubesse que algo importante estava por acontecer. E vale lembrar, para o público brasileiro, que enquanto ali, no Texas, era fim de outono, com manhãs geladas e folhas caindo, aqui no Brasil era primavera entrando no verão, com calor e dias longos. É curioso pensar que, do outro lado do mundo, a mesma data carrega estações opostas. Rosalia se vestiu com cuidado, escolhendo um conjunto sóbrio, mas digno. Calça preta, blusa cor de creme, o suéter de tricô favorito, queria parecer o que era. Uma mulher idosa respeitável, não a velha de mente confusa que eles queriam apresentar. Miguel e Soraya estavam estranhamente atenciosos durante o café. Atenciosos demais. Soraya serviu o café da sogra sem que ela pedisse. Miguel perguntou se ela tinha dormido bem. Tudo era uma atuação perfeitamente ensaiada, como se eles estivessem treinando para um público invisível. De certo modo, estavam. Estavam construindo a imagem dos filhos preocupados e dedicados que só queriam o melhor para a pobre mãe senil. Pronta, mãe? Perguntou Miguel quando terminaram. E a palavra mãe soou tão oca que quase deu vontade de rir. Pronta, respondeu ela, com voz suave, submissa, exatamente como esperavam. O consultório ficava num prédio médico do lado norte da cidade. Durante o trajeto, Soraya não parou de falar, enchendo o silêncio com comentários superficiais sobre o tempo, sobre Lília, sobre qualquer coisa que mantivesse a farsa de normalidade. Miguel dirigia em silêncio, com os nós dos dedos brancos sobre o volante. Estava nervoso, e devia mesmo estar. O que nenhum dos dois sabia é que Elias já estava naquele prédio. Tinha chegado uma hora antes. Tinha conversado com a recepcionista, apresentado documentação legal, estabelecendo que era o representante autorizado de Rosalia em qualquer procedimento médico relacionado à avaliação de capacidade mental,
e deixado bem claro que qualquer diagnóstico ou documento saído daquela consulta seria examinado juridicamente. Subiram ao quarto andar num elevador que cheirava a desinfetante. A sala de espera era pequena, com paredes verde claras e cadeiras de plástico desconfortáveis. A recepcionista, uma moça de expressão entediada, mandou que esperassem. Miguel e Soraya se sentaram ao lado de Rosalía, um de cada lado, como carcereiros guardando uma prisioneira. Soraya pegou o celular e começou a revisar alguma coisa, provavelmente repassando mentalmente todos os episódios falsos que tinha documentado. 10 minutos depois, a porta do consultório se abriu e saiu um homem de uns 50 anos, baixo, gorducho, com um sorriso oleoso que não chegava aos olhos. Usava um jaleco branco impecável e carregava uma prancheta debaixo do braço, como se aquele pedaço de papel fosse um diploma de honra ao mérito. Era o tipo de homem que ensaiava o sorriso no espelho e mesmo assim errava. "Família Mendonça?" perguntou com voz melosa. Miguel se levantou na hora. "Sim, doutor Medina. Obrigado por nos receber." "Claro, claro", respondeu o homem, fazendo um gesto para que entrassem. "Por favor." Entraram num consultório que tentava parecer aconchegante, mas só conseguia ser impessoal. Havia uma escrivaninha de madeira, diplomas emoldurados nas paredes e uma maca de exame num canto. O doutor sentou-se atrás da mesa e indicou que se acomodassem. "Bem", começou, abrindo uma pasta que já tinha preparada. "Entendo que vocês estão preocupados com a senhora." Olhou o papel fingindo não saber o nome dela. "Rosalía, podem me contar o que observaram?" Soraya se inclinou para a frente com expressão de preocupação tão falsa que dava vontade de não acreditar que alguém pudesse sustentá-la. "Doutor, a gente tem notado mudanças significativas nos últimos meses. Ela esquece coisas o tempo todo, deixa objetos em lugares estranhos. Às vezes, não lembra de conversas que a gente teve no dia anterior." O doutor assentia enquanto escrevia, sem nem olhar para Rosalía, como se ela não estivesse presente, como se fosse um objeto a ser avaliado, não uma pessoa. "Olhem para esse homem. Ele já tinha tomado a decisão antes de ela entrar pela porta. Já tinha recebido o pagamento. Já tinha os documentos prontos." "Compreendo", murmurava ele. "E esses episódios têm piorado recentemente?" "Sim", mentiu Miguel descarado, "cada vez mais frequentes. A gente está com medo de que ela se machuque. Semana passada ela deixou o fogão aceso." Isso era completamente falso. Rosalía nunca tinha deixado o fogão aceso. Mas ali estava o filho dela, inventando incidentes que jamais aconteceram, construindo uma história de incompetência. O doutor finalmente olhou para Rosalía, e os olhos dele eram frios, calculistas. "Senhora Rosalía, como a senhora se sente?" "Eu me sinto bem, doutor", respondeu ela, com voz tranquila. "A senhora lembra que dia é hoje?" "Quinta-feira, 22 de outubro. E pode me dizer onde estamos?" "No seu consultório, no prédio médico do lado norte da cidade." Ele fez mais algumas perguntas, todas desenhadas para parecer uma avaliação legítima. Mas Rosalía via como ele trocava olhares com Soraya, como já escrevia conclusões na caderneta antes de ela terminar de responder. Aquilo era um teatro, uma farsa cruel. "Bem", disse ele, finalmente, fechando a pasta. "Com base no que a família descreve e na minha avaliação preliminar, recomendo que a senhora Rosalía seja submetida a estudos mais aprofundados. É possível que estejamos diante de um declínio cognitivo que exija supervisão constante." Ali estava a armadilha se fechando. Soraya e Miguel trocaram um olhar de satisfação mal disfarçada. "O que isso significa exatamente, doutor?" perguntou Soraya, com falsa ingenuidade. "Significa", respondeu o doutor, tirando uns papéis da gaveta, documentos que claramente já tinha preparados, "que a gente deveria considerar o estabelecimento de uma tutela legal. Alguém que possa tomar decisões médicas e financeiras em nome da senhora Rosalía para a própria proteção dela. Para a própria proteção dela."
Que jeito bonito de dizer que queriam roubar a liberdade e o dinheiro de uma mulher. O doutor começou a explicar o processo, os papéis a assinar, os passos legais. Soraya assentia com expressão grave. Miguel olhava para o chão, incapaz de encarar a dimensão do que estava fazendo, covarde até o fim. E então, justo quando o doutor estava prestes a pedir que Rosalia assinasse o primeiro documento, a porta do consultório se abriu. Parem aqui um segundo, porque este é o momento-chave. Elias entrou com passo firme, vestido com um terno impecável cinza-chumbo, carregando uma pasta de couro e uma expressão capaz de congelar o inferno. Atrás dele vinha uma mulher de aparência oficial, com uma câmera e equipamento de gravação. "Bom dia", disse Elias, com uma voz que não admitia réplica. "Eu sou o advogado Elias Romero, representante legal da senhora Rosalia. E esta", apontou para a mulher, "é a escrevente, que vai documentar oficialmente esta consulta." O doutor empalideceu. Soraya ficou rígida na cadeira. Miguel finalmente levantou o olhar, confuso e assustado. "O que significa isso?" balbuciou o doutor, tentando recuperar a compostura. "Esta é uma consulta médica privada. Não quando há suspeita de fraude médica e conspiração para cometer abuso financeiro contra a pessoa idosa", respondeu Elias, colocando a pasta sobre a escrivaninha e abrindo-a com movimentos precisos. "Doutor Medina. Ou eu deveria dizer senhor Medina, porque eu tenho aqui documentos que comprovam que a sua licença médica foi suspensa há 3 anos por irregularidades em avaliações geriátricas exatamente como esta." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dava para escutar o próprio coração batendo. Sobre a mesa, a caneta cara do doutor, aquela que ele tinha empurrado na direção de Rosalia minutos antes para a assinatura, continuava ali, parada, esperando uma vítima que não ia mais aparecer. "Isso é ridículo", gaguejou o doutor, mas o suor já começava a brilhar na testa dele. "Ridículo?" Elias tirou uma pasta e começou a espalhar documentos sobre a mesa. "Aqui estão as avaliações médicas legítimas da senhora Rosalia, feitas na semana passada por profissionais certificados e reconhecidos. Ambas concluem que ela está em perfeito estado mental." Pôs mais papéis sobre a mesa. "Também tenho gravações de conversas em que se discute abertamente o plano de declarar a senhora Rosalia incapaz, com o propósito de tomar o controle dos bens e da aposentadoria dela. Gravações que incluem referências específicas ao senhor, doutor e aos documentos que supostamente já tem prontos." Soraya tinha ficado branca como papel. Miguel parecia que ia passar mal. "Isso é um mal-entendido", tentou dizer a nora, com a voz trêmula. "A gente só quer o melhor para Rosalia." Elias a olhou com desprezo puro. "Senhora Soraya, eu tenho gravações da senhora admitindo que planejava trancar a sua sogra num asilo que custa $300 por mês, enquanto ficava com a aposentadoria dela. Tenho provas de manipulação deliberada, incluindo vídeos em que a senhora esconde objetos para depois acusar a senhora Rosalia de tê-los perdido." O consultório tinha virado um túmulo silencioso. Soraya tremia visivelmente, as mãos agarradas à beira da cadeira. Miguel tinha a cabeça entre as mãos, incapaz de olhar para ninguém. O doutor tentava manter uma expressão neutra, mas o pânico nos olhos o entregava, e Rosalia, sentada ali no meio de todos eles, finalmente se permitiu sentir algo parecido com satisfação. As mãos dela, que tinham tremido por semanas, agora repousavam calmas sobre o colo. Reparem nesse detalhe. A mulher que eles queriam pintar como descontrolada era a única pessoa serena naquela sala. "Eu não entendo", murmurou Miguel, levantando o olhar para a mãe pela primeira vez, e nos olhos dele havia algo que poderia ser confusão genuína. "Mãe, você sabia de tudo isso?" A palavra mãe soou diferente dessa vez. Havia medo nela, havia culpa. "Eu sabia desde o momento em que escutei a sua esposa planejando o meu cárcere", respondeu Rosalia, com voz firme, mais firme do que tinha soado em meses.
Eu sabia quando escutei que me chamavam de peso. Sabia quando você decidiu que a minha aposentadoria valia mais do que a minha dignidade. Miguel abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que ele poderia dizer? Não havia defesa possível. Ei, é. Elias continuou tirando documentos da pasta, cada um mais condenatório que o anterior. Aqui estão os registros de ligações entre a senhora Soraya e o irmão dela, Moisés, discutindo os detalhes da fraude. Temos as transferências bancárias que a senhora Rosalia fez há 6 anos, provando que ela entrou com $50.000 na compra da casa onde mora atualmente. E temos depoimentos de vizinhos que declaram ter visto a senhora Rosalia em perfeito estado mental, ativa, lúcida, sem nenhum sinal de declínio. Cada palavra era uma martelada. Doutor Medina, continuou Elias, virando-se para o médico corrupto. O senhor tem 2 opções. Pode admitir agora mesmo que esta avaliação era fraudulenta e cooperar com as autoridades. Ou eu apresento toda essa prova ao Conselho Médico e ao Ministério Público e, nesse caso, além de perder definitivamente a licença, o senhor enfrenta acusações criminais por fraude, conspiração e abuso de pessoa idosa. O que o senhor prefere? O doutor se desmanchou como um castelo de cartas. Os ombros afundaram, o rosto se decompôs e, por um momento, ele pareceu 10 anos mais velho. Eu só precisava do dinheiro, murmurou, com a voz quebrada. Não pensei que fosse tão grave. Eles me disseram que era só um trâmite, que a senhora ia ser melhor cuidada. Quanto pagaram ao senhor? Perguntou Elias, sem um pingo de compaixão. $5.000, admitiu o doutor, sem levantar o olhar. 2.000 adiantados. 3.000 quando eu assinasse os papéis de incapacidade. $5.000. Esse era o preço da liberdade de Rosalia para aquele homem. Menos do que ela tinha investido na educação do filho. Elias se virou para Miguel e Soraya. E vocês também têm 2 opções. A gente pode resolver isso legalmente aqui e agora, com consequências civis, mas sem acusação criminal. Ou eu levo tudo ao Ministério Público e deixo que vocês enfrentem as consequências completas de tentativa de fraude, conspiração e abuso financeiro de pessoa idosa. Em alguns lugares, isso pode significar anos de prisão. E aqui o público precisa entender uma coisa que vale para os 2 lados do mundo. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o abuso financeiro contra idoso é levado a sério. Lá, é crime estadual e federal. No nosso direito, o Estatuto do Idoso prevê pena de prisão para quem se apropria de bens, proventos ou pensão de uma pessoa idosa. Quem é do Brasil vai reconhecer isso como uma das proteções mais importantes que a gente tem. Cada país tem o seu sistema e o nosso, nessa hora, não fica devendo nada a ninguém. Não, sussurrou Soraya, e pela primeira vez a máscara de controle perfeito desmoronou de vez. Não, por favor. A gente tem uma filha. Vocês não podem fazer isso com a gente. Não posso? A voz de Elias era gelo puro. Vocês iam trancar esta mulher num asilo de 5ª categoria e roubar cada centavo dela. E agora me pedem compaixão? Miguel, disse Rosalia, finalmente. E o filho ergueu o olhar para ela com olhos vidrados. Olhe para mim quando eu falo com você. Ele obedeceu e ela viu as lágrimas começarem a se formar. Tarde demais para lágrimas. Eu te dei tudo, continuou ela. E a voz não tremia. Deveria ter tremido. Deveria ter se quebrado. Mas não. Trabalhei até destruir o meu corpo para que você tivesse tudo. Vendi a casa onde você foi feliz. Vendi o último pedaço de terra que o seu pai me deixou. E você, o meu próprio filho, a pessoa que eu carreguei dentro de mim por 9 meses, decidiu que eu era descartável. Mãe, ele tentou falar, mas ela o interrompeu. Não me chame de mãe. Você perdeu esse direito quando decidiu que a minha aposentadoria valia mais do que a minha vida. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto dele, e que rolassem
que ele sentisse ao menos uma fração da dor que causou. Elias pôs um documento sobre a escrivaninha, na frente de Miguel e Soraya. Este é um acordo. A senhora Rosalia abre mão de apresentar acusação criminal em troca do seguinte: primeiro, reconhecimento legal de que os $50.000 que ela investiu na casa constituem uma dívida familiar. Segundo, transferência imediata de 50% da propriedade para o nome dela. Terceiro, Miguel e Soraya cobrem todos os custos legais deste processo, que até agora somam $8.000. E quarto, uma ordem judicial que os proíbe de tomar qualquer decisão legal, médica ou financeira em nome da senhora Rosalia, sem o consentimento expresso dela e a presença de uma testemunha legal. Isso é impossível, balbuciou Soraya. A gente não tem $8.000. Então vendam alguma coisa, respondeu Elias, sem se abalar. Vocês têm uma semana para conseguir o dinheiro e assinar a transferência. Se não cumprirem, eu apresento as acusações criminais e isso vira público. Os empregadores de vocês vão ficar sabendo. Os vizinhos vão ficar sabendo. E acreditem, o estigma de tentar roubar uma idosa vulnerável não desaparece fácil. Soraya olhava o documento como se fosse uma cobra venenosa. Miguel tinha a cabeça baixa, derrotado. E se a gente não assinar? Perguntou ela, com um último lampejo de desafio. Então a gente se vê no tribunal, disse Elias, com um sorriso que não tinha nada de amável. E eu garanto, quando um juiz vir todas essas gravações, esses documentos, essas provas de manipulação deliberada, vocês não só perdem a casa inteira, como enfrentam acusações criminais que vão persegui-los pelo resto da vida. A filha de vocês vai crescer sabendo que os pais tentaram roubar a própria avó. O nome de Lília foi o golpe final. Rosalia viu algo se quebrar definitivamente em Miguel. Ele pegou a caneta que Elias oferecia, com a mão trêmula. Eu vou assinar, disse, com a voz sufocada. Soraya, assina. Mas, Miguel, assina, gritou ele. E foi a primeira vez em anos que Rosalia o escutava levantar a voz para a esposa. A gente já fez estrago demais. Soraya pegou a caneta com as mãos trêmulas e assinou. O som da pena sobre o papel foi como uma sentença definitiva. A escrevente documentou tudo, tirou fotografias das assinaturas, certificou os papéis. Quando terminou, Elias guardou tudo na pasta com movimentos precisos. Vocês têm uma semana, repetiu. Se não cumprirem, as consequências serão permanentes. Levantaram-se para sair. Rosalia passou ao lado de Miguel e por um momento, só um momento, parou. Ele a olhava com olhos suplicantes, como se esperasse que ela dissesse algo, que perdoasse, que esquecesse, mas ela não disse nada, porque não havia nada a dizer. O filho que ela conheceu, o menino que amou com cada fibra do ser, tinha morrido. No lugar dele, havia um estranho que escolheu a ganância em vez do amor. Ela saiu daquele consultório de cabeça erguida, e enquanto o elevador descia, finalmente permitiu que um sorriso pequeno, muito pequeno, se formasse nos lábios. Tinha vencido. Não tinha recuperado o filho. Provavelmente nunca recuperaria. Mas tinha recuperado algo mais importante, a dignidade. Os dias que se seguiram foram estranhos e dolorosos. Rosalia continuou morando na casa porque legalmente era direito dela, mas o ambiente era tão tenso que dava para cortar com faca. Miguel e Soraya mal lhe dirigiam a palavra. Quando se cruzavam no corredor, desviavam o olhar. Durante as refeições, o silêncio era absoluto, quebrado só pelo som dos talheres. Era como viver com fantasmas que a culpavam por ter descoberto a traição deles. Soraya tinha mudado de cima a baixo. Já não havia sorrisos falsos nem perguntas doces. O rosto verdadeiro dela tinha ficado exposto e era amargo, ressentido, cheio de um ódio que ela já nem tentava disfarçar. Olhava para Rosalia como se a sogra tivesse arruinado a vida dela. A ironia era tão profunda que quase doía.
Miguel, por sua vez, parecia um homem destroçado. Tinha perdido peso, tinha olheiras fundas, e Rosalia o flagrava olhando para ela de longe com uma expressão que poderia ser arrependimento. Mas ele nunca se aproximou. Nunca disse, me perdoa. Só existia naquela casa como uma sombra do que um dia foi o filho dela. A única luz naquela escuridão era Lília. A menina vinha ao quarto da avó todas as noites, se aninhava ao lado dela e a abraçava como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Rosalia lia histórias, acariciava o cabelo dela, prometia que tudo ficaria bem. Vó, a menina perguntou uma noite enquanto olhavam o teto do quarto. Por que a mamãe e o papai estão tão bravos? Porque eu fiz uma coisa que eles não esperavam, respondeu Rosalia, escolhendo as palavras com cuidado. Eu me defendi. Isso é errado? Não, meu amor. Se defender nunca é errado, mas às vezes, quando você se defende das pessoas que ama, dói mais. A menina processou aquilo em silêncio, a mãozinha apertando a da avó. A senhora ainda ama o papai? A pergunta acertou Rosalia como um soco. Ela amava Miguel. O menino que ele foi, sim, amaria sempre. Mas o homem em que ele se transformou, o homem que conspirou para trancá-la e roubá-la, esse era um estranho. Eu amo o que ele foi, respondeu honestamente. Mas não sei se amo o que ele escolheu ser. Passou uma semana exata desde a confrontação no consultório. Elias ligou cedo, com voz séria. Rosalia, os documentos estão prontos. O Miguel e a Soraya cumpriram. Venderam o carro dela e pegaram um empréstimo para juntar os $8.000. A transferência da propriedade está processada. Oficialmente, você é dona de 50% daquela casa. Ela deveria ter se sentido vitoriosa. Deveria ter comemorado, mas só sentia um vazio profundo no peito. E agora? Perguntou com voz cansada. Agora você tem opções. Pode ficar aí, é seu direito. Pode forçar a venda da propriedade e dividir o valor. Ou pode negociar a sua saída com compensação. Você decide. Naquela tarde, Rosalia se sentou no quintal que ela mesma tinha plantado anos antes. As rosas que cultivou com tanto cuidado estavam floridas, alheias ao caos humano que acontecia dentro daquelas paredes. E enquanto as olhava, tomou uma decisão. Não queria ficar naquela casa. Não queria viver cercada de ressentimento e silêncio. Não queria que Lília crescesse no meio daquela tensão tóxica. Mas também não ia embora de mãos vazias depois de tudo o que tinha investido. Pediu a Elias que arranjasse uma última reunião com Miguel e Soraya para fechar aquele capítulo da vida dela. A reunião foi na sala de estar, numa tarde chuvosa que parecia saída de um romance triste. Elias estava presente como mediador. Miguel e Soraya se sentaram do outro lado da mesinha de centro, tensos como cabos prestes a arrebentar. Eu tomei uma decisão, começou Rosalia, sem rodeios. Eu vou deixar esta casa, mas não de graça. Quero que vocês comprem a minha parte. Viu algo parecido com alívio cruzar o rosto de Soraya, mas a moça se conteve. Quanto? Perguntou Miguel, com voz rouca. $50.000, respondeu ela. Exatamente o que eu investi há 6 anos. Isso é impossível, saltou Soraya. A gente não tem esse dinheiro. Então peçam um empréstimo sobre a casa, respondeu Rosalia com calma. Vocês têm 6 meses para reunir o dinheiro. Enquanto isso, eu me mudo. Mas, se não cumprirem nesse prazo, eu forço a venda da propriedade inteira e a gente divide tudo pela metade. E acreditem, no mercado de hoje, esta casa vale bem mais. Miguel passou as mãos pelo rosto exausto. Por que 6 meses? Por que não simplesmente vender a casa agora e dividir? Por quê? Disse ela, olhando diretamente nos olhos dele pela primeira vez em dias. Porque eu ainda me lembro de que um dia você foi o meu filho. E porque a Lília merece um lar estável. Mas isto é a última coisa que eu faço por vocês. Depois disso, vocês não me devem nada e eu não devo nada a vocês. Houve um silêncio longo.
Elias colocou os documentos sobre a mesa, explicando os termos, as cláusulas, as consequências do descumprimento. Miguel e Soraya leram com expressões sombrias. "E onde você vai morar?" perguntou Miguel de repente, e havia algo genuíno na preocupação dele que pegou Rosalia de surpresa. "Encontrei um apartamento pequeno", respondeu ela. "A Fabiola me ajudou a procurar. Tem um quarto, uma cozinha. É perto da praça onde eu costumava caminhar quando você era criança. É suficiente para mim." "Mãe", começou Miguel, e a voz dele se quebrou. "Eu nunca quis, eu não sabia que ia chegar tão longe." "Mas chegou", interrompeu ela. "E você permitiu que chegasse. Não foi você quem planejou, Miguel. Mas também não foi você quem deteve. E isso é igualmente grave." Ele abaixou o olhar, incapaz de contradizê-la. Assinaram os documentos. Cada assinatura era uma despedida silenciosa. Quando terminou, Rosalia se levantou para sair, mas, antes de deixar a sala, virou-se uma última vez. "Soraya", disse, e a moça ergueu o olhar defensiva. "Você conseguiu o que queria. A casa vai ser toda sua daqui a 6 meses. Mas quero que você entenda uma coisa. Você ganhou uma casa, mas perdeu muito mais. Perdeu a chance de a sua filha crescer conhecendo a avó. Perdeu o respeito de qualquer pessoa que souber o que você tentou fazer. E perdeu a possibilidade de olhar nos olhos da sua filha sem vergonha, quando ela tiver idade para entender." Soraya não respondeu, mas Rosalia viu as mãos dela se fecharem em punhos sobre o colo. E Miguel continuou, virando-se para o filho. "Você perdeu uma coisa que nunca vai poder recuperar. Você perdeu a sua mãe. Não porque eu morri, mas porque você escolheu me matar em vida. E eu espero sinceramente que essa escolha não te persiga toda a noite quando você fechar os olhos." Saiu daquela casa sem olhar para trás. Elias a acompanhou até o carro e, antes de ela entrar, pôs a mão no ombro dela. "A senhora fez a coisa certa", disse com firmeza. "Não parece a coisa certa", admitiu ela com voz cansada. "Nunca parece", respondeu ele. "Mas foi." Rosalia dirigiu até o novo apartamento. Aquele lugar pequeno, mas dela, onde ninguém poderia traí-la, porque ninguém teria o poder de fazê-lo. E naquela noite, sozinha na cama nova, na vida nova, finalmente deixou toda a dor sair. Chorou pelo filho que perdeu, chorou pelos anos desperdiçados, chorou pela família que achou que tinha e que se revelou uma ilusão. Mas quando amanheceu, levantou-se, vestiu-se, preparou um café e olhou pela janela, para um futuro incerto, mas finalmente seu. Passaram-se 4 meses desde que ela deixou aquela casa. 4 meses em que aprendeu a viver sozinha de novo, a redescobrir quem era sem o peso das expectativas familiares sobre os ombros. O apartamento pequeno virou refúgio. Ela pintou as paredes de uma cor clara, pôs cortinas cor de marfim que deixavam o sol entrar e, aos poucos, foi enchendo o espaço de coisas que a faziam feliz. Plantas na sacada, fotografias antigas de quando o marido ainda vivia, livros que nunca tinha tido tempo de ler. Fabiola a visitava 2 vezes por semana. Tomavam café na pequena sala, conversavam sobre tudo e sobre nada, e a amiga nunca a fazia se sentir um peso. Tinha ajudado Rosalia a conseguir um trabalho voluntário na biblioteca comunitária, organizando livros e ajudando as crianças com a lição de casa. Não pagava muito, mas ela não fazia pelo dinheiro. Fazia porque a fazia se sentir útil de novo. Porque a lembrava de que ainda tinha algo a oferecer ao mundo. E aqui vale uma observação que toca o público brasileiro de perto. O trabalho voluntário em bibliotecas e centros comunitários é uma tradição muito forte nos Estados Unidos. Muita gente da idade de Rosalia encontra ali um novo propósito depois da aposentadoria. No Brasil, a gente tem uma versão muito nossa disso, que é o calor das redes de apoio. A vizinha que ajuda, a igreja que acolhe, o grupo da terceira idade no centro de saúde, os agentes comunitários que batem na porta.
Cada país tem o seu jeito de cuidar de quem envelhece, e o nosso tem um afeto que poucos lugares no mundo conseguem reproduzir. A aposentadoria de $1.000 dava perfeitamente para o aluguel, os remédios, a comida e ainda sobrava um pouco para guardar. Era irônico. Soraya e Miguel tinham querido roubar tudo aquilo, e no fim se revelou que ela não precisava de tanto para ser feliz. Só precisava de paz, só precisava de dignidade. Lília ia visitar, lá aos domingos. Miguel a levava e a deixava na porta do prédio. Nunca subia, nunca olhava nos olhos da mãe. Só esperava no carro até a menina entrar e depois ia embora. Lília passava o dia com a avó. Assavam biscoitos, jogavam cartas, viam filmes antigos. E nesses momentos, nessa felicidade simples, Rosalia encontrava algo parecido com cura. A mamãe está mais calada agora, contou Lília num domingo, enquanto decoravam biscoitos com glacê. Ela não fala mais tanto no telefone com o tio Moisés. E o seu pai? Perguntou Rosalia, embora não tivesse certeza de querer saber a resposta. O papai trabalha muito, quase nunca está em casa. Quando está, ele senta sozinho no quintal e fica olhando as rosas que a senhora plantou. Aquela imagem doeu mais do que ela esperava. Miguel sozinho, olhando para o que ela tinha construído, provavelmente percebendo tarde demais o que perdeu. O 5º mês chegou com novidades. Elias ligou numa tarde. Rosalia, o Miguel, ligou para o meu escritório. Disse que eles têm o dinheiro. Querem fechar o negócio. O coração dela deu um salto. $50.000. Dinheiro que poderia investir, que poderia lhe dar segurança real para a velhice. Mas também significava o fim definitivo. Significava que, oficialmente, ela já não teria nenhuma ligação com aquela família, além de ser a avó de Lília. A reunião final foi no escritório de Elias, uma semana depois. Era uma tarde cinzenta. Miguel entrou primeiro, sozinho. Soraya não veio, e isso disse tudo. Ela não tinha coragem de encará-la de novo. O filho estava com aparência terrível, tinha perdido mais peso, o rosto abatido, e quando viu a mãe, algo nos olhos dele se quebrou. Mas ele se manteve em pé, firme, como quem cumpre uma sentença. Elias conduziu tudo profissionalmente. Os documentos, as transferências, as assinaturas, $50.000 foram depositados na conta de Rosalia. A casa ficava inteiramente no nome de Miguel. Todos os vínculos legais entre eles eram cortados, exceto os relacionados a Lília. Quando tudo estava assinado e certificado, Elias se desculpou e saiu da sala para dar privacidade a eles. Miguel e Rosalia ficaram ali, sentados naquele escritório que cheirava a papel velho e café frio, sem saber o que dizer. "Mãe", começou ele finalmente, e a voz era pura dor. "Eu não espero que você me perdoe. Eu não mereço o seu perdão, mas preciso que você saiba que eu me odeio todos os dias pelo que eu fiz, pelo que eu deixei acontecer." "Você não se odeia o suficiente", respondeu ela com frieza. "Se você se odiasse de verdade, teria feito alguma coisa antes. Teria detido a Soraya antes que ela chegasse tão longe." "Você tem razão", admitiu ele, com as lágrimas escorrendo. "Eu fui um covarde. Continuo sendo um covarde. Mas quero que você saiba uma coisa. Esse dinheiro que a gente acabou de te dar não é empréstimo do banco. É o meu fundo de aposentadoria. Tudo o que eu tinha guardado em 15 anos. Eu gastei tudo para te pagar." Rosalia ficou em silêncio, processando aquela informação. O fundo de aposentadoria dele, o futuro dele, tinha sido sacrificado. E aqui, o público brasileiro precisa entender o peso disso. Nos Estados Unidos, a aposentadoria da maioria das pessoas depende de um fundo que elas mesmas alimentam durante a vida toda, descontado do salário e aplicado no mercado. Não existe lá um sistema público amplo como o nosso. Para situar quem é daqui, o equivalente seria alguém esvaziar toda a poupança da vida, sacar tudo o que juntou para a velhice e entregar de uma vez. No Brasil,
Por mais que a gente reclame, ainda temos o INSS, uma rede pública que ampara quem contribuiu. Lá, quem perde o fundo de aposentadoria, perde o chão. Foi exatamente isso que Miguel fez. A Soraya não sabe, continuou ele. Ela acha que a gente conseguiu um empréstimo no banco, mas não foi assim. Eu usei todo o meu dinheiro porque era a única coisa que eu podia fazer para começar a pagar pelo que eu te fiz. E o que você quer que eu diga? Perguntou ela, com voz cansada. Que agora está tudo bem? Que eu te perdoo porque você sacrificou o seu futuro? Não, ele balançou a cabeça. Eu não quero que você me perdoe. Só queria que você soubesse que eu fiz isso. Que talvez um dia, quando eu for velho e estiver sozinho, você possa pensar que pelo menos eu tentei fazer alguma coisa certa. Eles se olharam em silêncio. Rosalia viu o menino que ele foi naqueles olhos lacrimejantes. Viu o jovem que se formou graças aos sacrifícios dela. Viu o homem que se casou cheio de sonhos. E viu o homem quebrado que estava na frente dela agora, pagando o preço das próprias escolhas. Miguel, disse ela finalmente, eu não sei se um dia vou conseguir te perdoar completamente. Não sei se vou conseguir esquecer o que eu escutei, o que eu senti quando descobri que o meu próprio filho queria se livrar de mim como se eu fosse lixo. Mas vou te dizer uma coisa, e escuta bem, porque é a última coisa que eu vou te dizer sobre esse assunto. Ele assentiu, esperando. Você escolheu a Soraya em vez de mim. Escolheu o conforto em vez da lealdade. Escolheu o dinheiro em vez do amor. E agora você tem que viver com essas escolhas. Mas a Lília não tem que pagar pelos seus erros. Então eu vou te pedir uma coisa. Quando aquela menina crescer, quando ela tiver idade para entender o que aconteceu, conte a verdade. Não me pinte como vilã. Não invente desculpa. Diga exatamente o que você fez e por que foi errado. Porque, se você não fizer isso, se você mentir para ela, então tudo isso não vai ter servido para nada. Eu prometo, ele sussurrou, com a voz quebrada. As suas promessas já não significam muita coisa para mim, respondeu ela, levantando-se. Mas é tudo o que eu posso te pedir. Saiu daquele escritório sem se despedir, sem abraçá-lo, sem lhe dar o consolo que ele provavelmente buscava. Porque, naquele momento, ela não era a mãe dele. Era simplesmente uma mulher que tinha aprendido tarde, mas finalmente que amar a si mesma não era egoísmo, era sobrevivência. 2 meses depois, num domingo de tarde, Lília e Rosalia estavam na praça dando milho aos pombos quando a menina disse algo que a deixou gelada. Vó, o papai e a mamãe vão se separar. Rosalia olhou para ela, surpresa. Como você sabe? Eu escutei ontem à noite. O papai falou para a mamãe que não conseguia mais viver com alguém que tinha transformado ele num monstro. A mamãe gritou muito. Disse que a culpa era sua, que a senhora tinha destruído a família dela. Rosalia deveria ter se sentido culpada. Deveria ter sentido alguma responsabilidade. Mas não sentiu nada disso. Só sentiu uma calma profunda, porque não tinha sido ela quem destruiu aquela família. Tinha sido a própria ganância deles, a própria crueldade, a própria incapacidade de enxergar que o amor verdadeiro não tem preço. E aqui está a divisão dos bens num divórcio, que merece um comentário, porque toca a vida de muita gente que assiste. Em vários estados americanos, e o Texas é um deles, vale o regime de bens comuns adquiridos no casamento, em que aquilo que o casal junta durante a união é dividido pela metade na separação. No Brasil, isso se chamaria comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum entre a gente. Quem é do Brasil vai reconhecer isso na hora. A diferença é mais de nome do que de conteúdo. No fundo, lá e aqui, a lei tenta garantir que ninguém saia da relação com tudo, enquanto o outro fica sem nada. E você, o que acha? Rosalia perguntou para a neta. A menina ficou quieta um momento, olhando os pombos bicarem as migalhas. Eu acho que a senhora fez bem, vó, disse finalmente. Eu acho que, se alguém tenta te machucar, está certo se defender, mesmo que seja a sua própria família.
Rosalia a abraçou forte, aquela criança sábia num corpo pequeno, e pensou que talvez, só talvez, alguma coisa boa tivesse saído de tudo aquilo. Lília tinha aprendido uma lição que ela própria aprendeu tarde demais, que o amor próprio não é negociável, que a dignidade não tem preço, e que, às vezes, a família que te machuca não merece a sua lealdade. Enquanto caminhavam de volta para casa de mãos dadas, Rosalia olhou para o céu que começava a escurecer. Não sabia o que o futuro lhe reservava. Não sabia se Miguel e ela um dia teriam algo parecido com uma relação de novo. Não sabia se Soraya aprenderia algo de tudo aquilo ou se a odiaria para sempre. Mas sabia de uma coisa com certeza. Tinha sobrevivido. Tinha se defendido e tinha recuperado o mais importante, a liberdade, a dignidade, a vida. E isso, no fim, era tudo o que realmente importava. Vocês sabem qual é a lição que fica dessa história? É que a confiança é uma coisa linda, mas a confiança cega é uma porta destrancada. Rosalia amou o filho com tudo o que tinha e fez bem em amar. O erro não foi amar. O erro foi achar que o amor sozinho protege. Não protege. O amor enche o coração, mas não tranca a porta. Protejam o que é de vocês enquanto está tudo em paz, porque a hora de se blindar não é quando o golpe vem, é muito antes, quando ninguém ainda está atacando. E nunca, jamais, se convençam de que defender a própria dignidade é egoísmo. Uma mulher de 68 anos precisou aprender isso no susto, com a neta de 8 anos chorando na escada. Que vocês aprendam mais cedo e sem precisar do susto. Se essa história mexeu com você, faz uma coisa por mim. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque eu gosto de saber até onde as nossas lições estão chegando. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Aquela que anda confiando demais e se protegendo de menos. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, esse é o momento de se inscrever, porque vem muita história boa pela frente. Confiem em mim, vai valer. A gente se vê na próxima.